Oi, gente. Se você estava se perguntando por que é que Bolsonaro estava insistindo tanto em voto impresso, dizendo que talvez não tivesse eleições em 2022 e está nesse modo desespero total anunciado, né? Isso fica cada vez mais claro quando a gente olha os resultados da pesquisa do Atlas Político, que indica que não só ele tem 62% de rejeição, Bolsonaro, mas que ele perderia para Lula, para Mandetta, para Ciro, para Haddad, para Dória no segundo turno, todos os seus principais concorrentes. E se você não sabe quem é o Atlas Político tem sido o instituto de pesquisa que tem mais acertado nos últimos anos. Tem se tornado um dos institutos de pesquisa mais confiáveis. Nas últimas eleições, ele acertou praticamente quase todos os resultados com pequenas margens de erro. Ou seja, o Atlas Político vem se credenciando como um dos principais institutos de pesquisa do país. E esse instituto, que tem acertado com tanta frequência, sinaliza que Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, perderia no segundo turno para todos os seus principais concorrentes. Essa é uma excelente notícia. Não chega a surpreender, porque a gente tem acompanhado aí toda a perda de popularidade do Bolsonaro e a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, né? A pesquisa mostra que erros na gestão da pandemia e suspeita de corrupção na compra da vacina elevaram a reprovação do presidente. A vantagem do petista cresce e o governador de São Paulo aparece pela primeira vez com chances de vencê-lo. O Lula ele tem crescido sistematicamente nas pesquisas, né? A gestão da pandemia, como eu disse, suspeita de corrupção, são fatores aí que estão levando ao crescimento dos adversários do Bolsonaro, né? O Bolsonaro perderia para seus principais adversários no segundo turno, incluindo pela primeira vez o governador João Dória, empatado tecnicamente com Bolsonaro, mas com viés de vantagem. Dória venceria com um resultado de 40% a 38%. Mas eu não acredito, aí já vai o primeiro comentário, eu não acredito em Dória no segundo turno. Eu não acredito em Dória no segundo turno contra Bolsonaro, porque me parece cada vez mais claro que o Brasil tem um eleitorado mais à esquerda. Então, vai ter um candidato mais à esquerda contra Bolsonaro no segundo turno, né? E nesse momento, segundo as pesquisas, o candidato favorito é o Lula. Mas pode vir a ser outro no momento da eleição, mas nesse momento é o Lula, né? Que é uma fotografia de momento, né? Como a pesquisa tem 2 pontos percentuais de margem de erro e tal, eles ainda estão empatados, mas é a primeira vez que o governador aparece com chance de vencer, né? Olha só, em maio, Dória estava 6 pontos atrás de Bolsonaro. Percebam como é mais que o Bolsonaro perdeu terreno do que o Dória necessariamente ganhou. Bolsonaro vem caindo, né? O ex-presidente Lula ampliou a vantagem em comparação à pesquisa anterior e venceria agora com 49% contra 38%, ou seja, abriu mais de 10 pontos de diferença. É uma diferença significativa. Né? 12,8 pontos, né? de votos nulos ou brancos. Né? Em maio, a vantagem de Lula era de 4,7%. A tendência é de fortalecimento de Lula, diz o cientista político Andrei Roman, CEO do Atlas. Desde o início do ano, Lula vem com uma trajetória constante de crescimento. Ciro Gomes também cresceu, né? E o Luiz Henrique Mandetta também. E o ex-prefeito de São Paulo também ampliaram sua preferência. E poderiam frustrar o sonho de reeleição de Bolsonaro. Aqui tem os números, vocês podem ver. O levantamento confirma um momento de baixa, enquanto ele intensifica a campanha contra o sistema eleitoral. Como eu disse, e aí vai um comentário importante. O Bolsonaro está falando do sistema eleitoral porque o escândalo da vacina, o escândalo de corrupção e a gestão desastrosa do Bolsonaro durante a pandemia vem minando a popularidade dele. Ele sentiu que a popularidade dele foi para o brejo e agora está querendo melar a eleição. Isso é muito óbvio, né? É muito claro isso, né? Mesmo sem ter provas para sustentar o que afirma, como mostrou a live ridícula recente, né? A rejeição do presidente subiu e chegou a 62% contra 36% de aprovação. Esse número de aprovação eu ainda acho muito alto. Eu acho ainda demasiadamente alto, né? Mas essa rejeição trata-se de uma alta de 5 pontos em relação a maio, quando a CPI da pandemia
começou. A comissão parlamentar apontou irregularidades e tal, né? O Roman lembra que o noticiário tem sido negativo para Bolsonaro desde o início do ano, que teve seu ápice em março e abril, até que a vacinação pegasse velocidade. Há ainda problemas da vida cotidiana, o impacto econômico da pandemia, com os brasileiros desempregados em renda melhor e milhares de brasileiros que perderam alguém querido para a pandemia. Todos esses são fatores, concordo com o Roman, que contribuem. Mas eu acrescentaria a esses e ao impacto econômico a inação do governo federal. E o governo federal ter por um bom tempo cortado o auxílio emergencial e não ter tido uma política de incentivo e de proteção aos pequenos e médios empreendedores. Ao contrário, ter feito políticas basicamente para ajudar os grandes conglomerados comerciais, como eu venho sistematicamente aqui no canal apontando. Bolsonaro e Paulo Guedes, a serviço do mercado financeiro e a serviço das grandes corporações empresariais, têm basicamente atuado para favorecer esses setores e não favorecer a classe trabalhadora, que está mais impactada pela crise econômica, e o pequeno e médio empreendedor. Portanto, até nesses setores, o Bolsonaro vai desidratando por um motivo óbvio, né? Sem ganhos materiais, as pessoas param de apoiar. As ameaças à democracia, quando sugeriu que não ia ter eleição e tal, não foram fatores captados pelo eleitor ouvido na pesquisa. Pode ser que sugere uma polarização maior, que nesse momento se consolide uma maioria contra Bolsonaro, mas também é algo que mobilizaria sua base. É a base do Bolsonaro, aqueles 30% que aprovam o governo dele, continuam mobilizados nas redes, né? Mas cada vez mais o bolsonarismo fica restrito a esse núcleo, né? Ele fica restrito. Seus adversários também se fortaleceram. O ex-presidente Lula, que já teve 60% de rejeição, hoje tem 54% de rejeição, que ainda é uma rejeição alta do Lula, mas é uma queda significativa. Ciro Gomes, que também já teve 60% de rejeição, hoje tem 50% de rejeição, uma queda significativa de rejeição para o Ciro, 10 pontos percentuais. Ciro, porém, ainda avança lentamente no ranking de preferência. Ele está com 6,2% na preferência na simulação de primeiro turno com Lula. Ou seja, embora Ciro tenha reduzido a rejeição, ele ainda está. O caminho dele para, de fato, ser competitivo na disputa de primeiro turno, se a eleição fosse hoje, que está longe ainda, né? É baixa. A competitividade, segundo essa pesquisa do Atlas Político, é baixa, né? Bolsonaro, Mandetta, os apresentadores Danilo Gentili e Luiz Datena, além do governador gaúcho Eduardo Leite, também tem situação assim, né? Em maio, Ciro tinha 5,7% da preferência. Representa um crescimento, mas um crescimento muito, muito pequeno, né? De 0,5%, dentro ainda da margem de erro, né? Na divisão dos eleitores por região, o presidente tem uma aprovação de 52% entre os entrevistados evangélicos. Os evangélicos continuam sendo uma base importante do bolsonarismo, mas 45% que desaprovam o seu desempenho. Entre os católicos, a rejeição do Bolsonaro é acima da média nacional, 69% contra 29% que aprovam. É um sinal positivo. Já na divisão por renda, Bolsonaro tem rejeição maior que 50% em todas as faixas. Seu melhor desempenho está entre os eleitores que ganham 3 mil a 10 mil reais. Ou seja, olha que ironia, né? É nessa classe média, né, de 3 mil a 10 mil reais que ainda tem uma aprovação um pouco maior, né? São os mais atrasados à festa, né? 43% dos entrevistados aprovam sua gestão e 2 mil e 3 mil reais tem 42%. Sua maior rejeição vem dos que ganham até 2 mil reais, que seria a classe trabalhadora e os mais pobres, né? 69%. Esse número aqui é muito importante. A perda dele na classe média baixa e na classe trabalhadora é o elemento de derrota. E se esse número se mantiver, ele não tem como ganhar a eleição. Não é possível, né? E ele também perdeu nos que ganham acima de 10 mil reais. Eu acredito que ele perdeu nos que ganham acima de 10 mil reais, porque aí o pessoal com mais acesso à informação e a gestão da pandemia fez esse pessoal aqui, o pessoal que é mais conservador,
abandonou o Bolsonaro em nome do Mandetta, do Dória. Esse pessoal aqui que ganha acima de 10 mil reais é o pessoal que está migrando do Bolsonaro e, claro, tem gente de esquerda aí, mas o pessoal que está aí e é liberal abandona o Bolsonaro para ir no Mandetta, ir no Dória, e em outras alternativas da direita, né? Os eleitores do Nordeste e Sul do Brasil são os mais refratários ao presidente, né? 73% e 65%. A perda dele no Sul é bastante importante. Enfim, eu acho que são números que animam, números que fortalecem uma oposição ao Bolsonaro, e me parece agora necessário e fundamental que a gente continue trabalhando para enfraquecer o bolsonarismo e para construir uma alternativa em 2022. Eu gostaria muito que tivesse o impeachment nesse ano, mas eu sou bastante cético com relação ao Arthur Lira fazer isso. Então, cabe a gente nas redes sociais, nos espaços que a gente pode, né, nas manifestações que a gente tem, a gente ir enfraquecendo o bolsonarismo sistematicamente. E isso, de fato, está acontecendo, né? A gente vê um processo de enfraquecimento, mas a gente nunca deve subestimar o nosso adversário, e um sistema e um momento de polarização, eu suspeito que fortaleceria o Bolsonaro no segundo turno e tornaria ele minimamente competitivo. Embora, se tudo continuar indo como está, ele caminha para seguir a mesma trajetória do Trump, que foi eleito, mas que não conseguiu se reeleger. Esse é o cenário de momento. Nós vamos estar analisando esses números e esses dados com o passar dos meses, e eu torço para que vocês se mantenham aqui acompanhando esse processo, porque toda vez que tiver uma modificação, a gente vai fazer um novo vídeo refletindo sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.